vai se preparando para falar o que puder ser falado, para ouvir o que precisa ser ouvido, pedindo aos nossos protetores que nos conduziram até aqui, que tudo possa acontecer com tempo, que a gente possa aproveitar o momento de hoje à tarde e saindo daqui com a lição de poder aproveitar todos os momentos, porque todos os momentos são sagrados, todos os momentos são de Deus, desde que nós consigamos retirar de cada um a lição que a vida nos reserva. Para isso, para alcançarmos essa sintonia, elevemos nosso pensamento ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso pão diário nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso exercício de nos preparar para a semana, nos preparar para a vida, né? Então, parabéns para todos nós, todas as criancinhas que vieram até aqui, trazidas pelas mãos das suas professoras, seus orientadores, porque quem pensa que veio para cá por vontade própria apenas, está enganado, né? Nós somos trazidos pelas mãozinhas, como aquelas criancinhas que andam nas ruas, trazidas pelas professoras. Nós também contamos com professores preciosos e também estamos aqui trazidos por eles. Então, muito obrigado a eles pela paciência que tem com a gente. E parabéns para todos nós que exercemos esse trabalho. Nós todos, cristãos, que nos pretendemos cristãos, nós temos um enorme desafio nas nossas vidas. E esse desafio, ele se dá pela própria figura de Jesus Cristo. Porque é inegável a distância que existe entre eles e nós, entre ele e nós. Quem se acha próximo já do amor de Cristo? Quem se acha próximo de exemplificar e de viver uma vida como ele nos trouxe? Dificilmente. Nós todos ainda estamos muito longe. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, fala que Jesus, há 5 trilhões de anos atrás, ele presidia o processo de formação da Terra, quando nem a Terra tinha sido formada, nem uma planta, nem um musgo, nem uma ameba povoava a Terra, e ele já presidia o trabalho dos anjos que trabalhavam na organização da Terra. Olha a distância que tem entre ele e nós. Quando a gente vê a história de vida do Cristo, a gente percebe ainda mais essa diferença, porque os exemplos todos que ele nos deu, como a gente seria capaz de encarar as situações que ele encarou, que ele trouxe para a gente? Que distância nós estamos dessa pessoa? E essa distância, ela pode produzir efeitos complicados na nossa trajetória espiritual. Por quê? Quando nós temos um modelo muito distante, o que isso produz no ser humano? Por exemplo, a filha da Xuxa. Será que ela tem dificuldade de ser filha da Xuxa? Ela começou a jogar vôlei, não sei se vocês sabem disso, ela começou a jogar vôlei, né? E todo lugar que ela ia, com um timezinho bem sem grande destaque, porque ela era uma jovem, não tinha transmissão, nada, mas onde ela ia, tinha que ir uma câmera de televisão.
treinava e ia uma câmera de televisão. As outras colegas ficavam meio cismadas, porque onde ela ia, ela não podia fazer nada. Será que é fácil para a filha da Xuxa estudar? Será que é fácil para ela jogar vôlei? Será que é fácil para ela viver? Não preciso contar para vocês a tragédia que tem sido, a dificuldade que tem sido o filho do Pelé. Como deve ser difícil ser filho do Pelé. O rapaz pega uma bola, dá um chute desde pequenininho, o primeiro chute que ele deve ter dado uma bola e falar: nossa, é um gênio. Se a Sasha tem dificuldade por ser filha da Xuxa, se o Edinho tem dificuldade por ser filho do Pelé, e a distância é pequena, relativamente pequena, entre o Edinho e o Pelé, e entre nós e Jesus? Qual é a distância que existe? Vamos pensar sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Por quem você pensa? Por quem você pede nas suas orações? Tente fazer uma conta rápida. Por quantas pessoas você pede nas suas orações? 5, 7, 10, 15 pessoas? Os orientadores espirituais falam que na Terra, afetos ao projeto Terra, tem 22 bilhões de pessoas. Encarnados na Terra, só 7 bilhões de pessoas. Sabe por quem Jesus, por quantas pessoas Jesus reza? 22 bilhões. A distância que tem, se você quer uma distância matemática entre você e Jesus, a distância está entre 7, 10 e 22 bilhões. O que você acha dessa distância? Diante disso, o que a gente faz quando a gente tem um modelo muito longe, muito difícil de alcançar? Alguém acha que nessa vida ainda, no final dessa vida, você vai estar amando como Jesus amou, agindo como Jesus amou? Se pudesse projetar, acho que nem se tiver mais uma, mais duas, não sei quantas vidas. O que fazer com essa distância entre eu e o meu modelo? Porque lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os Espíritos: quem o mundo espiritual, quem Deus colocou para servir de modelo e guia para a humanidade? E a resposta foi: vede Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Bom, quem é costureiro aqui sabe que você tem um modelo para cortar o tecido. Se o modelo for maior que o tecido, como é que você faz? Tem que emendar. Sei lá o que vai fazer. Se o modelo não, se você tiver tecido que não vai conseguir fazer aquele modelo, como é que você faz? Não é difícil? Tem que mudar, tem que tentar fazer outra coisa. Como nós fazemos perante o nosso modelo de guia? O que fazer? Eu posso dizer para vocês o que a humanidade tem feito. Já ao tempo de Jesus, uma das opções que a humanidade fazia para alcançar, para tentar se aproximar dos modelos espirituais, naquele tempo eles não tinham Jesus como modelo, porque era o próprio Jesus que era vivo, mas eles tinham os próprios profetas, Moisés, os profetas todos. Quando você se depara com a dificuldade de ser como os modelos, sabe qual é a opção que a humanidade tem tomado? Parecer. Então, mesmo você não sendo, você finge, você mente, você interpreta o que você imagina ser uma postura de um ser santo, de um elevado espiritualmente. E isso dá margem ao quê? Você fingir uma elevação que você não tem. No interior se falava assim: tem roupa de ver Deus,
Você ia na missa, tinha uma roupa ali na missa, tinha uma postura de ir na missa, e às vezes quando você vem para o Espiritismo, você reproduz isso também, né? Então você tem uma voz mansa. Meus irmãos, viemos aqui. Depois, quando você sai dali, fechou o portão, já é outra coisa. Isso é o que foi o discurso mais longo que o Jesus colocou nos evangelhos contra os escribas e fariseus. E sabe que nome ele dava para essa postura? Hipócritas. Escribas e fariseus hipócritas. E na comparação mais dura, porque o discurso é longo, ele acusa os escribas e fariseus de ir à casa das viúvas, etc, etc. Mas ele chama os hipócritas de sepulcros caiados, branquinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Mas essa tem sido uma opção dos religiosos, que podem acabar atuando nas suas sociedades e nas suas famílias como falsos moralistas. Como disse Jesus, falso moralista é aquele que exige do outro uma tarefa e uma postura que ele mesmo está longe de alcançar. Mas essa tem sido uma postura dos religiosos. Será que os espíritas estão isentos disso? Não. A gente precisa ter espelho em casa e começar. O convite de hoje é que a gente se interprete, se veja na nossa posição de candidatos a cristãos. Eu sou um candidato a cristão, vocês são também? Nós somos candidatos a cristãos. Mas nessa tentativa, olhando aquele modelo, o que fazer? Perdão, por exemplo. O perdão é um mecanismo fundamental de reciclagem de lixo espiritual. Como é que é? Reciclagem de lixo espiritual? É, porque as pessoas erram com você, e o que você guarda dessa experiência quando alguém erra com você? O que você guarda? Mágoa, rancor. Se você deixa evoluir isso, raiva. Se você deixar evoluir isso, projeto de vingança. Vai longe o negócio, vai ou não vai? Nos romances tem espíritos que já estão em projeto de vingança por mais de 300 anos, amarrados num projeto de vingança. Então, quando alguém erra com a gente precisa conseguir reciclar esse lixo. Primeiro, perceber que ficou com lixo espiritual. Só isso já é um passo fundamental, porque tem gente que pode fingir que não tem. Não, eu não tenho nada, não tenho problema nenhum com você, só ódio. Então, em primeiro lugar, você tem que admitir que ficou com rancor. Olhar para dentro de si mesmo e falar: eu fiquei com raiva. Isso é humano. Quem não tem problema não tem solução. Se você não admitir que guardou aquela raiva, que guardou aquela mágoa, você não vai diluir aquilo nunca, e aquela raiva vai te comandar. Quando você menos vê, você explodiu. Já aconteceu isso alguma vez com você? As pessoas falam assim: Maurício, eu me desconheci. E é isso mesmo. A gente se desconhece porque a gente não admite os sentimentos ruins que tem dentro da gente. Ou alguém aqui não tem sentimento ruim? Quem não tiver, levanta a mão aí. Então o primeiro passo é perceber que tem um problema. Se você está na tua casa, vem o engenheiro e fala: olha, essa rachadura aqui é problema. Você fala: não é não, é até bonita, deixa ela assim. Aí você tem dinheiro, você reforma, você pinta e tal, a casa pode cair na tua cabeça. Quem não tem problema, não tem solução. Então nós temos que admitir os nossos problemas e depois começar a reciclar. Como é que recicla? A mágoa. Como é que recicla a raiva? Como é que recicla tudo isso? Com o perdão. Aprender a perdoar. E perdoar não é assim simples, em primeiro lugar. E não é uma coisa só dos santos, não. Porque se você colocar o perdão, aquele perdão
radical, aquele perdão de Deus, aquele perdão das almas puras. Sabe como é que é o perdão das almas puras? Nenhum, gente. A alma pura não se ofende. A alma pura não se ofende. Ele percebe que você é uma criança tentando caminhar. Uma criança que tenta caminhar faz o quê? Cai. E a criança que cai, levanta e vamos andar. Não tem perdão. Você não tem que pedir, a criança não tem que pedir perdão para você por ter caído. É normal, porque a alma pura, a alma elevada, sabe que todos nós estamos em processo de desenvolvimento. Então, vamos deixar as almas puras de lado? Que não dá para gente. Não dá para gente. Agora, nós temos algum processo para ganhar em cima disso. Se não dá para a gente chegar na perfeição das almas puras, que nem se ofendem, que não precisam nem perdoar ninguém porque não se ofendem, nós, ao contrário, nós temos suscetibilidades. Qualquer coisinha a gente já se apega. Ou vocês não? Em família, no trabalho, uma pessoa te contraria alguma coisa, eu já me apego. Eu me vejo mantendo uma cara feia por horas. Vocês não? Eu fico de cara feia, eu fazendo uma espécie de chantagem até a pessoa vir pedir perdão. Vocês nunca se pegaram fazendo isso? Ih, gente. Então, nós precisamos entender como eu ajo quando alguém erra comigo e perceber que existe um processo de crescimento. Um dia, em várias encarnações, nós vamos chegar a nos ofender. Por enquanto, nós estamos na cara feia, na chantagem, na punição. A gente quer, de alguma forma, punir aquele que nos magoou. Vamos admitir isso. E aí, percebendo isso, nós vamos nos colocar a caminho para ir aprendendo a perdoar, aprendendo a entender. E disse Jesus que a gente aprende a perdoar quando a gente reconhece os nossos problemas. Porque quando foi apresentada a mulher adúltera, ele falou assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo largando pedra, foi saindo de fininho. Nós podemos largar as pedras das nossas mãos. Podemos ou não podemos? E como é que nós vamos largar a pedra que ia ser atirada no outro? Quando a gente reconhecer que nós mesmos estamos assim de problema. Então, aí a gente vai que nem o samba. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, com humildade, porque o arrogante é aquele que mais julga, o arrogante é aquele que mais acusa. E diz a mensagem de que o dedo que acusa provoca outros 3 voltados para a gente mesmo. Então, humildade é a receita para a gente um dia alcançar o perdão, para a gente começar. Vamos examinar a quantas anda a tua humildade. Se está fraquinha, você vai ser o acusador, você vai ser o moralista. Se você ainda quer aprender mais, ainda precisa aprender mais de humildade, e o Brasil inteiro, na minha interpretação, precisa aprender de humildade. O Brasil inteiro. Sabe por que eu acho isso? Porque nós somos uma classe que o diretor da escola mandou um professor chamado Chico Xavier. Chico Xavier ensinava o que pra gente? Simplicidade, humildade, renúncia. Se o diretor da escola, que é Jesus, que sabe tudo da gente, mandou esse professor para a gente, por que foi? Porque a classe precisava dessa aula. Ora, e nós temos uma lição muito grande nesse sentido. Mas tem um outro tipo de desafio, outro tipo de lixo espiritual muito grande, que é quando nós erramos com as pessoas. Esse é um outro grande desafio da alma. Eu sei que vocês não, aqui não deve ter ninguém que erra com as pessoas, mas por aí deve ter gente que erra com as pessoas, né? A gente não sabe, né? A gente erra com as pessoas, e quando a gente erra com as pessoas e a gente não sabe lidar com isso, a gente fica carregando que sentimento? Culpa. E a culpa faz bem pra gente?
A culpa ajuda, emancipa, faz a gente crescer? A culpa é um peso. Se a mágoa e a raiva pode ser considerada aquelas bolas de metal que antigamente se colocava no pé dos presos, a culpa é outra. E aí você fica com raiva e com culpa, carregando aquele peso. E a gente assim não consegue crescer, não consegue evoluir, não consegue o aprendizado que a vida está nos reservando. Então nós temos um processo muito grande de entendimento e a gente não precisa colocar as coisas à perfeição. A gente só precisa, em primeiro lugar, primeiro grau que a gente precisa para o nosso crescimento é admitir os nossos problemas. Quem não admite os próprios problemas não vai ter condição de evoluir. Segundo lugar, observar a si mesmo. Como é que Jesus ensina para a gente? Para a gente vigiar. A gente precisa vigiar quem? O vizinho? Vigiar o marido? De vez em quando precisa também, eu sei disso. Vigiar quem mais? Vigiar nós próprios. Nós temos que vigiar a gente mesmo. Você sabe o que te tira do sério? Você sabe aquelas situações que você vira casca grossa? Você conhece elas? Se você não conhecer, meu amigo, quando você for ver, você já atuou, já fez coisas penitenciárias tão cheias de pessoas que já atuaram. O cara fecha no trânsito e ele, quando vai ver, está em cima do cara um pedaço de pau batendo na cabeça dele. Por quê? Porque ele não se conhece, porque ele guardava energias ruins dentro de si. Ele foi sendo massacrado. Quando ele percebeu, ele já estava jogando para os outros. Vocês ouviram dizer que aquele maníaco do parque, quando criancinha, foi abusado sexualmente dentro da família? Uma criança de 6, 7 anos tem condição de compreender, de entender, de acolher o seu abusador sexual e perdoar? Sem ajuda de ninguém? É claro que não. E se ninguém ajuda? Se ninguém na família ajuda? Se ninguém na escola percebe? Se o médico faz vista grossa? Se ninguém percebe nada? O que acontece com essa criança? Vai guardar. Vai guardar e aquilo vai fermentando. E inconscientemente, quando vê, já está vomitando os seus venenos nas outras pessoas. Você nunca se percebeu vomitando em outra pessoa o veneno que você tinha recebido de uma outra pessoa? Isso é comum acontecer na vida da gente. Você recebe uma injustiça no trabalho, chega em casa, sorta na mulher. Os agressores domésticos fazem isso. O chefe prejudicou, chega em casa e ele bate na mulher, bate nos filhos. Você vai falar covardia. Covardia, você pode chamar assim, mas eu chamo de inconsciência. Por quê? Porque ele nem se percebeu. Quando injetaram o veneno nele, ele se recolheu, não percebeu e não fez a reciclagem do seu lixo. Então, se você não perceber, você não vai fazer a reciclagem, você vai ficar sendo agente de violência, de injustiça, de rancor, de repasse disso tudo. Se a tua opção for, eu quero me pacificar, e essa precisava ser a opção da maioria da humanidade, você precisa desarmar essas bombas dentro de você. Então nós temos uma possibilidade de fazer isso com o veneno que a gente produz para os outros e o veneno que os outros produzem para a gente. No Espiritismo nós aprendemos que no decorrer das vidas, quem não faz isso consigo mesmo, fica reproduzindo as violências num círculo de vinganças mútuas. Isso é bonito de falar, mas é difícil de entender. Mas quando você assiste o último míssil que partiu de Israel para a Palestina, depois do dia seguinte vai ter um homem-bomba que saiu da Palestina para Israel, qual é o teu sentimento?
O que você pensa quando vê essa notícia pela milésima vez? Você fala assim, quando vai parar isso? E quando você vê dentro da tua família, um fazer picuinha com o outro? Porque nas brigas conjugais que eu já vi dentro da minha família, lembra coisa até da lua de mel. Para vocês não. Na minha família as pessoas vão guardando mágoa, cultiva mágoa, sabe para quê? Para ter munição. Eu cultivo a minha mágoa bonitinha aqui no bolso. Quando você vem de lá com as suas, eu saco as minhas. E fica uma guerra de mágoas. Joana de Ângeles fala pra gente que a vingança é como se fosse uma pedra incandescente que você pega para acertar no outro. Então, eu pego a pedra e miro nela. Acertar é uma possibilidade. Pode ser que ela acerte, pode ser que não acerte. Queimar minha mão é uma certeza. Então, em primeiro lugar, o perdão vai beneficiar quem? Em primeiríssimo lugar, o perdão nos ajuda e nos liberta. Em primeiríssimo lugar, o arrependimento nos transforma, e é você no dia seguinte, percebendo que pisou na bola, você vai chegar para a pessoa e falar: minha amiga, foi mal, eu errei. E a outra vai ter a opção dela, que você não manda. Ela pode falar: ok, vamos aprender com isso, vamos refazer. E pode ser que você não consiga fazer isso, e ela também não consiga, mas aí o problema é dela. Você fez a tua parte e vai fazer o teu processo de reparação, se ela não permitir, com ela, com outros. A reciclagem do lixo espiritual é o convite que Jesus nos faz. No nosso livro, Jesus foi comparado a um mendigo que recicla lixo. À toa? Não. Talvez os centros espíritas devessem se chamar carrinheiros para fazer palestra, para ensinar a gente a reciclar lixo, a não ser que nem aqueles acumuladores. Já ouviram falar dos acumuladores? Quem é acumulador de lixo espiritual? Quem recicla todos os lixos aqui, levanta a mão. Então nós somos acumuladores. Talvez a nossa grande progresso espiritual para esse momento, para essa vida, seja passar de acumulador de lixo para recicladores. E é isso que Jesus nos ensina. Obrigado, gente. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a sua oportunidade